Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho fundo nas fundações econômicas que permitiram, assim, a criação do primeiro Império Unificado da China. E é um tema fascinante. Muito. E não estamos falando só dos exércitos marchando ou dos imperadores, sabe? Mas daquela máquina invisível por trás de tudo, a que financiou, que registrou e que controlou cada aspecto da vida. Exato. A nossa base aqui é um capítulo bem denso sobre as dinastias Qin e Han, que usa não só os textos clássicos, mas também descobertas arqueológicas incríveis como os manuscritos de bambu de Juyan e Xuehuji. Que são fantásticos. Eles são tipo um extrato bancário e um censo de 2000 anos atrás. Então, a nossa missão aqui é entender como um Estado, tanto tempo atrás, conseguiu registrar, taxar e mobilizar milhões de pessoas com eficiência que, olha, francamente assusta um pouco. Vamos desmontar essa engrenagem do império? E é um ponto fundamental colocar isso na linha do tempo, né? A gente está falando de um período que vai, assim, de mais ou menos 250 a 801 antes de nossa era. O que foi construído ali, não só em estradas e muralhas, mas principalmente em burocracia, virou o manual de instruções para as dinastias chinesas por séculos. O modelo a ser seguido? No modelo. E o ponto central, a grande força que move toda essa história, é uma tensão assim brutal entre um desejo de controle estatal absoluto e as forças de um mercado privado que teimava em existir. É um conflito que vai explodir num dos debates econômicos mais fascinantes da antiguidade. Certo, então vamos para o ponto de partida. A vitória do rei Zheng, de Qin, em 221 antes de nossa era. Ele unifica a China, mas o que ele faz em seguida é muito mais radical do que só vencer uma guerra. Ele cria um novo tipo de Estado. Um conceito novo, né? Totalmente. As fontes chamam de Estado militar fisiocrático, um termo que soa bem complicado, mas na prática isso quer dizer que não havia mais diferença entre ser um cidadão e ser um recurso do Estado. Ser um agricultor era só tipo um outro posto militar. Em essência, sim. Essa é a melhor forma de colocar. A distinção que a gente faz hoje entre vida civil e serviço ao Estado era praticamente inexistente ali. Certo. A ideia de Shang Yang, que foi o grande arquiteto desse sistema, era que toda a sociedade deveria funcionar como um exército. O único propósito de um camponês era produzir grãos para alimentar os soldados, e o único propósito de um soldado era lutar para proteger as terras que produziam os grãos. Era um ciclo fechado e brutalmente eficiente. E como se coloca isso em prática? Como se controla milhões de pessoas nesse nível? Um dos detalhes que, olha, mais me chocou foi o sistema de organização social em unidades de 5 famílias, as UU. Não era só para facilitar imposto, era bem mais sinistro que isso, né? Muito mais. Era, na verdade, um sistema de vigilância mútua. As 5 famílias do seu U eram responsáveis umas pelas outras. Se o seu vizinho cometesse um crime e você não o denunciasse, você seria punido junto com ele. Nossa! Às vezes com a mesma severidade. Imagina a pressão psicológica disso. Você não podia confiar em ninguém, porque seu vizinho era, por lei, um potencial informante. É o controle social levado ao extremo. Uau! E, ao mesmo tempo, eles viraram a hierarquia social de cabeça para baixo. O sangue nobre não valia mais nada. O que contava era o mérito militar. Um soldado podia subir na vida cortando cabeças no campo de batalha. Um agricultor podia ser recompensado por exceder sua cota. O mérito, claro, sempre definido e medido pelo Estado. Ou seja, o Estado quebra a lealdade da família, da comunidade e a substitui por uma lealdade direta, individual ao poder central. E para gerenciar isso tudo, eles precisavam de dados. Muitos e muitos dados. Eles eram obcecados por dados. Essa é a grande revelação dos manuscritos de Xuehuji, que eram basicamente os arquivos de um administrador local de Qin. Sim. A ferramenta central para isso era o registro domiciliar, o Bianhu Qinmin. As reformas de Shang Yang já tinham forçado a divisão dos grandes clãs em famílias nucleares, pai, mãe e filhos. Essa unidade pequena era muito mais fácil de controlar e taxar. Claro, faz sentido. E os oficiais registravam tudo. Listavam órfãos, viúvas, doentes, devedores. Anotavam o gado, as ferramentas.
Antes de usarem a idade como critério, lá em 231 antes de nossa era, eles mediam a altura dos homens. Se você tivesse mais de 7,1 xi, estava apto para o exército. Que loucura! Era um censo perpétuo, para saber exatamente o potencial de trabalho, de consumo e de recrutamento de cada casa. E esse controle todo criava uma sociedade praticamente congelada. Pensa bem, você não podia se mudar de cidade ou vila sem uma permissão oficial. Senão, era considerado um criminoso e condenado a trabalho forçado. Imobilidade total. A regra era seguir a profissão do seu pai, quer gostasse ou não, para garantir a estabilidade da produção. E se você fosse um mercador ou artesão, era basicamente um cidadão de segunda classe. Era obrigado a viver em bairros segregados, registrado em listas especiais, a Shidi, e era o primeiro da fila a ser deportado para servir de guarda na fronteira no meio do nada. Exato. O Estado não confiava em gente que buscava o lucro. Queria agricultores e soldados. Ponto final. E essa máquina de controle era tão robusta que quando a dinastia Qin entrou em colapso e a dinastia Han assumiu, lá por 202 antes de nossa era, eles não a demoliram. Não, eles a herdaram. A grande diferença é que, no início, eles decidiram afrouxar os parafusos. O fundador dos Han, o imperador Gaozô, talvez por pragmatismo, para ganhar apoio, reviveu parte do sistema antigo, distribuindo terras e poder para seus parentes, criando reinos quase independentes. E sucessor dele, o imperador Wen, foi ainda mais longe. Ele adotou a filosofia Huanglao, que hoje a gente chamaria de, libertarianismo ou Estado mínimo. Exatamente. A ideia era governar o mínimo possível. Ele baixou os impostos drasticamente e, o mais impressionante, permitiu a cunhagem privada de moedas e a exploração privada de sal e ferro, as indústrias mais estratégicas da época. Em 167 antes de nossa era, ele chegou a abolir o imposto sobre a terra. Por que essa mudança tão radical? Eles achavam que o sistema de Qin era simplesmente mau, ou era uma jogada política? Provavelmente um pouco dos dois. Havia um esgotamento geral depois da dureza de Qin, sabe? A política de laissez-faire era uma forma de deixar a sociedade respirar e se recuperar. Acreditava-se que, se o governo não interferisse, a ordem natural das coisas traria prosperidade. E funcionou. E por um tempo funcionou. A economia cresceu, a população se recuperou. Só que essa fase de abertura criou um novo problema: o surgimento de uma classe de industriais e mercadores imensamente ricos e poderosos. Ah, claro! Eles controlavam recursos vitais e viviam quase como reis em seus próprios domínios. O poder estava escapando das mãos do imperador. E aí vem a virada. O imperador Wu sobe ao trono e decide que a festa acabou. Ele não só restaura o controle central, mas faz isso de uma forma ainda mais sistemática, mais abrangente do que a própria dinastia Qin. O sistema de impostos é um ótimo exemplo disso. Sim, ele pegou a estrutura de Qin e a turbinou. O imposto sobre a terra voltou, fixado em 1/30 da colheita, mas o grande peso era o imposto por cabeça, o suanfu, de 120 moedas por adulto. E além disso, tinha o trabalho obrigatório, o gensu, 1 mês de trabalho forçado em projetos do governo a cada 5 meses. Nossa, era pesado! Muito. E para administrar isso, eles aperfeiçoaram um sistema de registros com as auditorias anuais, a Shangdi. Todo ano, os administradores de cada canto do império tinham que viajar para a capital com seus livros contábeis com os dados de população, de receita. E aqui tem um detalhe que me parece absolutamente surreal. Quase uma política social disfarçada de imposto. Mulheres solteiras entre 15 e 30 anos pagavam 5 vezes mais. 5 vezes. É isso mesmo. Quer dizer, o Estado não estava só arrecadando dinheiro. Estava usando o poder fiscal para forçar um modelo de sociedade. Casar não era uma escolha, era uma necessidade econômica imposta pelo governo. Exatamente. O Estado precisava de novas famílias. Para quê? Para criar novos contribuintes e novos soldados. Uma mulher solteira era um recurso produtivo e reprodutivo desperdiçado aos olhos do Estado. É a lógica fria e calculista da burocracia imperial na sua forma mais pura. É impressionante. E os dados que eles coletavam eram muito precisos. Uma das tabelas nas nossas fontes mostra a região de Dongai,
em 13 antes de nossa era. População, 1,3 milhão de pessoas. Receita para o Estado, 190 moedas por pessoa. Eles sabiam exatamente quanto podiam extrair de cada região. Espere um pouco, então o Estado não estava só cobrando impostos e fiscalizando. Com esse nível de informação e controle, ele era, na prática, a maior empresa da China. Precisamente. Dono das minas, das tecelagens de luxo, isso é uma escala de intervenção estatal que a gente mal consegue imaginar hoje. Precisamente. Sob o imperador Wu, o setor público se tornou o principal motor econômico. O Estado controlava as minas de ferro, de cobre, operava fundições gigantescas, tinham oficinas estatais que produziam artigos de luxo, como seda, objetos de laca. E quem gerenciava isso? Isso era gerenciado por um departamento específico, o Tesouro Real ou Shaofu. Eram basicamente estatais de luxo. A mão de obra para os grandes projetos, como estradas, canais, a Grande Muralha, vinha em grande parte de condenados, que podiam pegar até 6 anos de trabalho forçado. Uma força de trabalho gigantesca e gratuita. Exatamente. E o Estado não parava por aí. Ele se envolvia ativamente na produção. Promovia técnicas agrícolas, como a rotação de culturas para não esgotar o solo. Ah, ele era um gestor agrícola também? Sim. Gerenciava fazendas de cavalos colossais para suprir a cavalaria do exército. E operava uma rede de celeiros estatais. E a gestão era levada a sério. Nossas fontes dizem que um oficial podia ser multado se o telhado de um celeiro tivesse uma goteira ou se fossem encontrados 3 buracos de rato. 3 buracos de rato, imagina a auditoria. Essa atenção ao detalhe era fundamental. E o Estado também era o maior banqueiro do Império. Emprestava sementes, ferramentas, até escravos de propriedade do Estado para os agricultores, garantindo a colheita e, por consequência, os impostos. Certo. Para amarrar tudo isso, 2 ferramentas foram essenciais: a unificação da moeda e a criação de monopólios estatais. Vamos falar da moeda? Qin até tentou padronizar com aquela moeda redonda, a Banliang, mas não deu muito certo, né? Não, a unificação nunca foi completa. E depois da morte do primeiro imperador, a falsificação virou uma epidemia. O governo Han, depois de várias tentativas, deu o golpe final em 113 antes de nossa era. Eles centralizaram toda a cunhagem de moedas na capital e criaram a moeda Wuzu. A Wuzu? Essa moeda se tornou o padrão na China por mais de 700 anos. Foi um passo crucial para o controle econômico. Afinal, quem controla a moeda, controla a economia. E o segundo pilar, os monopólios. Em 119 antes de nossa era, o Estado simplesmente nacionalizou as 2 indústrias mais lucrativas da época, o sal e o ferro. Qual era o objetivo declarado disso? O objetivo era explícito: financiar as guerras massivas e caríssimas do imperador Wu contra os nômades Xiongnu no norte. Entendi. Em vez de aumentar ainda mais os impostos sobre os camponeses, que já estavam no limite, o governo decidiu capturar os lucros extraordinários que os industriais privados estavam acumulando. E foi um sucesso financeiro, estrondoso. Em seu auge, a receita desses monopólios chegou a representar mais da metade de todo o orçamento do governo central. Mais da metade. E dá para imaginar que uma intervenção estatal tão agressiva, com o governo controlando tudo que era lucrativo, não aconteceu sem uma enorme resistência. De jeito nenhum. Foi um choque de visões de mundo, que acabou explodindo no grande confronto ideológico daquela era. Exatamente. O arquiteto dessas políticas foi o ministro das Finanças do imperador Wu, Sang Hongyang, que, ironicamente, era um ex-mercador. Ele conhecia o jogo do lucro. As suas políticas geraram uma reação furiosa da elite letrada, os eruditos confucionistas. Claro! E essa tensão toda culminou num debate formal na corte, em 81 antes de nossa era, que ficou conhecido como o debate sobre o sal e o ferro. De um lado, Sang Hongyang defendendo a máquina estatal. E qual era o argumento dele? Era só o Estado precisa de dinheiro e ponto final? Era mais sofisticado que isso. Ele dizia basicamente: o Estado deve intervir. Os monopólios não servem só para arrecadar, eles servem para estabilizar a economia. O Estado, ao controlar o sal e o ferro, impede que mercadores gananciosos formem cartéis e explorem o povo. Ele também defendia o sistema de entrega equitativa, onde o governo comprava grãos onde a colheita era boa e os preços baixos,
e os vendia em regiões de escassez, com preços altos. Uma espécie de regulação de mercado. Exato. Para ele, isso estabilizava os preços para o consumidor, gerava lucro para o Estado e financiava o exército que protegia a todos. Era a defesa de um Estado fiscal mercantilista, que usa ferramentas de mercado para atingir objetivos públicos. E do outro lado, os eruditos confucionistas, o que eles diziam? Que o governo não sabia administrar uma empresa. A crítica deles era mais profunda, era moral. Eles diziam: o governo não deve, em hipótese alguma, buscar o lucro. A função do governo é ser um exemplo de virtude, promover a retidão e o bem-estar através da moralidade, não do comércio. Uma visão bem diferente. Totalmente. Quando o Estado busca o lucro, ele corrompe seus próprios oficiais, que passam a pensar como mercadores gananciosos em vez de como pais do povo. Ele compete de forma injusta com seus próprios cidadãos. Para eles, o governo deveria incentivar a agricultura, a base pura da sociedade, e a frugalidade, não a indústria e o comércio, que eram vistos como fontes de ganância e desigualdade. É um debate sobre a alma do governo, no fim das contas. E quem ganhou? Bem, no curto prazo, Sang Hong-yang. Muitas de suas políticas continuaram. Mas no longo prazo, os confucionistas venceram a batalha ideológica. A visão de que o Estado não deveria se envolver em atividades comerciais, ela se tornou a ortodoxia na China por séculos. E isso teve consequências, imagino. E teve uma consequência econômica gigantesca e, de certa forma, irônica. Que seria? Teórica. Lembra das reformas de Shangyang, lá no começo, que quebraram o poder dos grandes clãs para criar pequenas famílias dependentes do Estado? Lembro, sim. Agora, no final desse ciclo, a elite rica, os clãs magnatas ou Haozu, fez o caminho inverso. Vendo que o comércio e a indústria eram atividades arriscadas e mal vistas, eles pegaram sua imensa riqueza e começaram a investir na única coisa segura e prestigiosa que restava: a terra. Eles compraram propriedades gigantescas, tornando-se senhores de terras com exércitos de camponeses arrendatários. Eles recriaram feudos privados e minaram exatamente aquele controle direto do Estado sobre cada família, que tinha sido o objetivo central de todo o sistema. Uau! Que jornada! A gente começa com um sistema de controle total, passa por um momento de liberdade econômica, mergulha numa intensificação radical desse controle, com o Estado agindo como uma mega corporação e termina com o sistema implodindo sob o peso da sua própria ideologia. Exatamente. O ponto fundamental é que o sistema fiscal, baseado em registrar e taxar diretamente cada família, permitiu que o Estado extraísse recursos da sociedade numa escala inédita na história. Ele substituiu o poder baseado na posse de terras da antiga nobreza por um poder baseado na informação e na burocracia. Tudo, claro, em nome da segurança e da estabilidade do império. E isso nos deixa com uma reflexão final. O debate de 81 antes de nossa era entre o pragmático Sang Hong-yang e os moralistas confucionistas parece incrivelmente moderno, não é? Totalmente. Essa tensão fundamental que eles discutiram é a mesma que os governos enfrentam hoje. De um lado, a necessidade de intervir na economia para financiar a segurança, a infraestrutura, o bem comum. Do outro, os ideais de um mercado mais livre e a preocupação de que o Estado, ao se tornar um ator econômico, perca seu papel moral. A pergunta sobre qual é o papel econômico correto do Estado, levantada com tanta clareza há mais de 2000 milênios, continua sem uma resposta definitiva.